Em 1324, Dame Alice Kittler foi a primeira irlandesa acusada de bruxaria. Ela usou as artes das trevas para enriquecer ou era apenas uma assassina em série? Neste vídeo, vamos mergulhar na história mortal de uma mulher que ficou conhecida como a Bruxa de Kilkenny. Bem-vindo à loucura medieval. Ele é o único. Alice era filha única de imigrantes flamengos que se estabeleceram na cidade flamenga de Kilkenny no século XIII. Em algum momento, entre 80 e 85, logo após a morte de seu pai, Alice casou-se com seu primeiro marido, William Outlaw. Ele provavelmente era irmão de Roger Outlaw, que depois se tornou chanceler da Irlanda. William era um comerciante e agiota próspero. Era comum esposas e mães de comerciantes medievais terem um papel no negócio familiar. O casal teve um filho, também chamado William. Quando William Sr. faleceu, seu filho assumiu a administração do negócio, sendo declarado adulto. Posteriormente, ele se tornou prefeito de Kilkenny em um determinado momento. A dois é companhia. Em 1302, Alice havia se casado novamente com Adam LeBlond de Callan, outro agiota consideravelmente rico. Uma indicação da natureza altamente lucrativa do empréstimo de dinheiro e da riqueza combinada da família é evidente quando, em 1300, William Jr. declarou que estava guardando a soma de 1.368 quilogramas, o que provavelmente equivaleria a mais de 2 milhões de libras hoje. Naquele ano, Alice e Adam foram acusados do assassinato de William Sr. devido à sua morte repentina, mas as acusações foram retiradas. Em 1307, Adam transferiu rapidamente todos os seus bens para seu enteado, passando toda a sua propriedade para outra pessoa. Então William transferiu todos os seus bens para outra pessoa. Assim, William herdou todas as riquezas, joias e bens de Adam. Isso parece estranho quando descobrimos que Adam tinha filhos de um casamento anterior. Alice também tinha seus direitos de dote. Um dote, na lei, era uma provisão legada pelo marido ou sua família para sustentar uma viúva após a morte do cônjuge. Terceira e quarta vez sem sorte. Em algum momento, Adam morreu, porque em 1309, Alice havia se casado com seu terceiro marido, um homem chamado Richard de Aval. Ele era um rico proprietário de terras de uma família proeminente no condado de Tipperary, e William se beneficiou do casamento novamente. Mas após a misteriosa morte de Richard, antes de 1316, Alice teve que mover processos judiciais contra o filho dele por se recusar a fornecer seu dote de viúva, e as pessoas começaram a falar. Em 1324, Alice casou-se com seu quarto marido, o cavaleiro Sir John Lepoa, tornando-se uma dama. E Sir John também alterou seu testamento para que favorecesse Alice e seu filho William. Nesse ponto, a alegre viúva, como ficou conhecida, parecia especialista em persuadir seus maridos a deserdar os próprios filhos em favor de seu único filho. Como esperado, isso gerou muito ressentimento entre seus enteados. Desconfiados das circunstâncias das mortes de seus pais e amargurados pela perda da herança, mas sem provas reais de um crime, eles concluíram que Alice deve ter usado poderes sobrenaturais para enfeitiçar seus pais antes de envenená-los. Bruxa. Eles decidiram denunciá-la à autoridade da igreja por malefício ou bruxaria. Na época, essa acusação era comum e equivalente a um crime menor na lei inglesa, sendo geralmente tratada pelas autoridades locais. No começo da Idade Média, as antigas tradições pagãs se mesclaram com o cristianismo, a nova religião. Elementos de magia e crenças populares foram misturados ao catolicismo. Poções poderiam ser preparadas enquanto se recitava a oração do Senhor, e o sinal da cruz poderia ser a base para medicamentos feitos por mulheres astutas, curandeiras e boas bruxas. Mas o teólogo cristão Santo Agostinho de Hipona disse que toda a magia e religião pagãs foram inventadas pelo diabo. Ele afirmou que Satanás inventou a magia para afastar a humanidade das verdades cristãs. Adivinhação, criação de amuletos, radiestesia e pronúncia de encantamentos foram práticas denunciadas pela Igreja. Até 1258, a magia não era considerada herética pela Igreja, pois estava profundamente enraizada na superstição.
Então, por causa de uma declaração do Papa Alexandre IV, bruxaria, adivinhação, feitiçaria, que incluíam orar nos altares de ídolos para oferecer sacrifícios, consultar demônios ou obter respostas deles, foram vistos como heresia. Acreditava-se que as bruxas faziam pactos com o diabo, ganhando poderes em troca de suas almas. Devido à associação entre herbalismo e magia, o crime de envenenamento era comumente associado à bruxaria. Por volta de 1324, Dame Alice havia adquirido uma riqueza substancial, além de muitas terras e propriedades. Ela usou boa parte de sua fortuna para se envolver ainda mais em empréstimos. Sua falta de escrúpulos nos negócios gerou muita animosidade em relação a ela na região. E agora seu quarto marido, São João Poer, começou a mostrar sinais de doença. Acreditando que Dame Alice era uma bruxa praticante, seus enteados levaram a acusação ao bispo franciscano de Ossory, Richard Leadread, cuja diocese cobria o sudoeste da Irlanda. Desde que foi nomeado pelo Papa em 1317, Leadread era conhecido por seguir rigidamente as leis da Igreja. Ele era um zelote implacável, treinado na corte papal em Avignon, determinado a erradicar a heresia a qualquer custo. Ele não era benquisto pelos locais, mas ter o Papa João XXII como seu patrono encorajava o bispo. Um dos grandes medos do Papa era a feitiçaria. Ele acreditava que sua vida corria perigo devido à magia, e Leadread estava mais que disposto a seguir o Papa e erradicar toda forma de feitiçaria. Leadread não perdeu tempo em instaurar um inquérito, acreditando que havia um coven herético dentro de seu distrito. Muitas testemunhas contra Alice, seu filho William, e outras 10 mulheres acusadas como cúmplices eram da comunidade local e financeiramente parciais. Os crimes imputados financeiramente comprometiam a imparcialidade. Os crimes imputados ao grupo eram terríveis, e alegava-se que Dame Alice era a líder. Dizia-se que eles haviam rejeitado Cristo por não irem à igreja ou participarem de rituais cristãos. Eles faziam oferendas ao demônio Robin, filho de Art, sacrificando animais em encruzilhadas. Supostamente, roubaram as chaves da igreja para realizar reuniões noturnas, queimando velas de gordura humana. Eles ferviam os órgãos internos de galos e vermes, junto com o crânio de um ladrão, sobre uma fogueira. Depois adicionavam pelos das nádegas, as unhas cortadas de cadáveres e as roupas de crianças mortas não batizadas, e todo tipo de outros ingredientes vis. Dessa mistura, eles faziam loções e pós que, quando aplicados, motivavam as pessoas a odiar e matar cristãos. Dame Alice foi acusada de ter relações sexuais com um íncube que aparecia como um gato ou cachorro em troca de riqueza. Ela foi acusada de usar bruxaria para assassinar alguns de seus maridos e encantar os outros, reduzindo seus sentidos, para que ela e seu filho William pudessem prosperar com a sua queda. Assassina em série estes enteados, também acusaram Dame Alice de envenenar seu atual marido, Sir John. Os sintomas, como perda de peso, cabelo e unhas, indicavam envenenamento por arsênico, então eles provavelmente estavam certos. Antes de morrer, Sir John descobriu vários ingredientes profanos de sua esposa em um baú. O veneno é geralmente visto como o método preferido pelas mulheres para matar seus cônjuges. Na Idade Média, as mulheres comumente realizavam tarefas domésticas como cozinhar, limpar e cuidar dos doentes. Dame Alice não foi exceção, e isso lhe deu a chance perfeita de se livrar de seus abastados maridos. Afinal, naquela época, provar um assassinato por envenenamento era muito difícil. Morrer por envenenamento por arsênico é uma maneira particularmente desagradável de expirar. Inicialmente, a vítima pode apresentar dor de cabeça, sonolência e confusão. Em um curto período de tempo, os sintomas incluiriam dor abdominal aguda, vômito de sangue, disfunção cerebral e diarreia com sangue. A exposição prolongada pode causar problemas cardíacos, espessamento da pele, dormência nos membros e câncer. À medida que a morte se aproxima, a vítima sofrerá grande dor, convulsões e então entrará em coma antes de seu falecimento. O primeiro de muitos uma mulher chamada Petronila de Meath, que era a criada de Dame Alice,
foi publicamente açoitada 6 vezes por ordens do bispo. Sob tortura, ela confessou ter rejeitado sua fé devido à influência de Alice, e presenciado quando ela fez sacrifícios e conjurou espíritos malignos. Petronila disse que não achava que havia alguém mais habilidoso na arte da bruxaria do que sua senhora. Ela se recusou a se arrepender e foi condenada à fogueira. Foi a primeira mulher queimada por heresia na Irlanda. O cronista de Kilkenny, Fray John Clean, relatou que, citação, Petronila foi condenada por feitiçaria, sorteio e oferecimento de sacrifícios ao demônio e entregue às chamas. Agora, o bispo Ledreid sentiu que tinha provas suficientes contra o Coven e ele escreveu para o chanceler da Irlanda, que por acaso era Roger Outlaw, tio de William. Roger recusou-se a prender Alice. Reed tomou as coisas em suas próprias mãos e acusou William de abrigar hereges e de ser ele mesmo um herege. Ele excomungou Dame Alice, que, percebendo que era o começo do fim, abandonou seu filho e fugiu da Irlanda, e nunca mais foi ouvida falar. Suspeita-se que ela tenha ido para a Flandres ou Inglaterra. Quanto ao resto do suposto Coven, alguns tiveram suas roupas marcadas na frente e atrás com um, não tiveram tanta sorte, no entanto, e foram açoitados no mercado ou exilados da cidade. A sorte dos irlandeses. William Outlaw confessou e implorou ao bispo Ledreid por sua vida. Ele foi preso no castelo de Kilkenny. Os amigos influentes de William convenceram o bispo a comutar sua sentença para penitência e libertá-lo. William foi ordenado a ouvir missa 3 vezes ao dia por 1 ano, alimentar os pobres da diocese e pagar pela cobertura do telhado da Catedral de São Canice. Não cumprindo sua reparação, foi novamente preso. Ao descumprir sua reparação, William foi preso novamente. William se deitou na lama diante de uma multidão, implorando ao bispo Liadri por sua própria libertação. O bispo concordou e expandiu a área do teto da catedral que necessitava de chumbo. William foi forçado a peregrinar à Terra Santa no primeiro barco disponível. William provavelmente se sentiu satisfeito quando, em 1332, o teto da Catedral de São Canice desabou devido ao peso do chumbo, destruindo o coro e a sacristia. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se gostou dos vídeos. Até a próxima semana com mais conteúdo. Tenha uma ótima semana, saúde!